No coração do Rio Grande do Sul, um capão guarda histórias de traição, morte e brutalidade. O Brasil, marcado por grandes conflitos ao longo de sua história, sempre teve o Rio Grande do Sul como palco de eventos cruciais para a formação da nação. No final do século XIX, o país passava por transformações profundas. Em 23 de novembro de 1891, Floriano Peixoto assumiu a presidência, com o apoio das oligarquias paulistas e de setores influentes das Forças Armadas. Logo em seguida da eleição de Floriano Peixoto, foi elaborada uma Constituição com muita regalia para o Floriano Peixoto e o descontentamento em relação ao abandono do Rio Grande do Sul fez principalmente com que maragatos aqui nessa região sul viessem a ficar tão descontentes. No Rio Grande do Sul, a situação era semelhante. A instabilidade política e econômica gerava descontentamentos e tensões. Júlio de Castilhos, líder do Partido Republicano Rio-Grandense, PRR, governava com mãos de ferro, seguindo o modelo centralizador de seu aliado, o presidente Floriano Peixoto. Estopim para essa revolução de 1893 foi a eleição fraudulenta de Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos, tanto maragatos como pica-paus, praticavam muitos atos ilícitos, mas o governo militar de Júlio de Castilhos era bem maior. Ambos os lados, tanto maragatos e pica-paus, praticavam muitos crimes, mas o Júlio de Castilhos aderia a isso como uma meta, como um propósito, não aceitar a opinião dos adversários, não admitir que ele estava errado. E quando ele foi eleito no dia 25 de janeiro, o povo gaúcho começou a se organizar. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe de muitas mortes que aconteceram, mas principalmente nas épocas das eleições. Antes das eleições, as pessoas eram visitadas, como muitas vezes eram sacrificadas por serem identificadas do outro lado, do outro partido. Dessa eleição, foi usado muito mais violência do que era usado antes. A gente sabe de alguns casos onde aqui no Rio Grande do Sul urnas inteiras foram queimadas, foram destruídas. Chimangos, os pica-paus, estavam com o poder nas mãos, tinham o poder, eles é que ditavam as normas, as leis, as regras. E foi aí, nesse contexto aí, que aconteceu essa eleição, onde que várias pessoas eram proibidas a ir votar, várias pessoas não poderiam nem fazer campanha, não poderiam declarar o seu voto, e os maragatos, vendo tudo isso, eles não aceitaram. Então, começaram a se organizar na região do Uruguai para invadir o Rio Grande do Sul. Insatisfeitos com seu governo centralizador e autoritário, os federalistas, liderados por Joca Tavares, conclamam a população às armas em 5 de fevereiro. Iniciava-se assim uma das revoluções mais sangrentas da história do Brasil, a Revolução Federalista. Cidadãos, às armas! Os inimigos da pátria, arvorados de governo legal, implantaram nela o terror como meio de ação. Lançaram um punhal em plena paz. A questão da degola no Rio Grande do Sul, ela foi considerada, nesse período da história, uma atitude, uma forma mais fácil de realizar, porque ela era barata, porque ela era silenciosa, tá? E ela era muito rápida e assustava as pessoas, até por causa do armamento que eles possuíam. O armamento sempre era dos melhores, né? Tinham armas mais potentes, maragatos não. Os maragatos geralmente tinham uma espada, tá? Eles tinham espada, daga, armas de fogo era muito pouco. Então essa era a desvantagem
nessa revolução entre os maragatos e os pica-paus. Esses pica-paus eram republicanos, defendiam uma república, queriam que os estados não tivessem tanta liberdade, defendiam um regime autoritário pelo governo, usavam o lenço verde ou lenço branco. Os maragatos, eles eram de uma região da maragataria na Espanha, e em função disso que foi denominado maragatos. Usavam o lenço vermelho, eram federalistas, tanto é por isso que recebeu o nome de Revolução Federalista. Eles eram federalistas e eles queriam que continuasse uma monarquia, sistema parlamentarista, eles queriam uma federação, eles queriam mais liberdade para o Rio Grande do Sul e para o povo gaúcho, mas também eles queriam o poder. O primeiro objetivo era ir até o Rio Grande do Sul e depor o Júlio de Castilhos. Mais tarde, já tinham outros interesses, já queriam ir até Rio de Janeiro para depor o Floriano Peixoto também. As terras do Rio Grande do Sul, já palco de tantas batalhas, mancharam-se de sangue mais uma vez. Degolas, castrações, pilhagens, injúrias, atrocidades sem fim foram cometidas por maragatos e por pica-paus. A guerra não tinha regras, não tinha limites, não tinha piedade. Nesse contexto de brutalidade, alguns conflitos se destacam na história da Revolução Federalista, como a Batalha do Rio Negro, ocorrida em 28 de novembro de 1893, às margens do Rio Negro, em Bagé. A primeira batalha de grande repercussão e principalmente com grande número de mortos foi quando eles cercaram a cidade de Bagé com uma tropa de mais ou menos 5.000 maragatos. Deixaram a cidade por uns 3, 4 dias, sem luz, sem água, sem nada, isolada, sem alimentação, e logo após começaram a degola. O objetivo dos maragatos era, primeiramente, chegar a Porto Alegre e tirar o Júlio de Castilhos do poder. Várias pessoas que lideravam esse grupo, principalmente Aparício Saraiva, eles tinham um objetivo maior. Por trás de ir até tirar o Júlio de Castilhos, eles também eram tão audaciosos que eles queriam ir ao Rio de Janeiro. No meio disso, eles cruzaram Santa Catarina, eles chegaram até Laguna, aonde que eles também começaram a fazer com que muitos moradores de Santa Catarina também aderissem, porque também estavam descontentes. Também não estavam aceitando algumas coisas. Então, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguma região do Paraná, também aderiu aos maragatos. Eles foram surpreendidos com vários batalhões, com vários grupos dos militares, então, grupo dos pica-paus, fechando o cerco, tentando fazer com que não pudessem realizar o objetivo deles. No norte do estado do Rio Grande do Sul, o primeiro conflito que merece destaque é a degola do Boi Preto, ocorrido no distrito de Boi Preto, hoje pertencente ao município de Chapada. O distrito de Boi Preto, hoje o distrito, na época da Revolução já existia. Era uma localidade pequena, com poucos moradores, mas já tinha esse nome Boi Preto. Boi Preto recebeu esse nome na época em que levavam para São Paulo o charque, no período em que o charque era levado para São Paulo através de mulas, e essas mulas paravam na região de Palmeira das Missões, e nessa região se encontrava um boi preto, que era muito bravo. E ele geralmente amedrontava as pessoas ou assustava, e aos poucos eles foram falando que não poderiam passar nessa região, então, porque tinha um boi preto, ele era muito bravo. Eles começaram a cercar essa região, onde é que então hoje é o distrito de Boi Preto, cercaram essa região e começaram as várias tentativas para matar esse boi, porque estava interferindo no trajeto que eles faziam. Na terceira tentativa, ou na quarta tentativa de matar esse boi, eles conseguiram, após essa morte então desse boi,
começou a aumentar essa população nessa região e começou a Boi Preto ficar primeiro distrito de Palmeira das Missões. Em abril de 1894, uma tropa de federalistas, também chamados de maragatos, acampava no interior do município de Palmeira das Missões, próximo à localidade de Boi Preto. Um grupo, saindo de Passo Fundo, resolveu ir até Cruz Alta e no meio desse percurso, então, no meio dessa trajetória, eles pousaram, eles ficaram num mato qualquer, perto de Palmeira das Missões, onde hoje é o Capão da Mortandade, naquela época conhecido como Capão do Boi Preto. Eles estavam entre 5.000 homens nessa região e resolveram, então, no dia 4 de abril, pousar nessa noite ali no mato. O chefe deles, Urbadino Machado, estava presente, estava lá no mato, ficou sabendo que a paz tinha sido assinada. Não se sabe se isso foi alguma coisa que realmente Urbadino tenha dito. Firmino de Paula, que era o chefe dos pica-paus, ficou sabendo. Não se sabe se foi traição ou se foi alguém que contou então o que estava acontecendo ou onde é que eles estavam acampados e resolveram então ir atrás, chegar até o Capão. Esses 5.000 homens que estavam no mato, eles, alguns, já sabendo que a paz tinha sido assinada, que não se sabe se era verdadeiro ou não, mas eles se deslocaram a Palmeira das Missões, alguns foram embora, outros ficaram acampados no mato. Só que lá pela tarde, o Urbadino Machado, que era o chefe então desse grupo aqui no Capão dos Maragatos, começou a insistir com a população, com os maragatos ali, que poderiam ir embora, poderiam vender as suas armas. Uma das causas, um dos motivos pelo qual se acredita que ele tenha insistido nisso, é que ele pode ter sido o traidor desse grupo. Muitos venderam as suas armas em troca de algumas moedas, algum dinheiro, compraram algumas bebidas, trouxeram mulheres, então, como dizem, né, de Palmeira das Missões para fazer festa no Capão. 3 horas da madrugada, então, um dos sentinelas avistou ou percebeu um ruído, alguma coisa estranha, e perceberam, então, que o mato estava cercado. Inclusive, 2 irmãos Brizola, então, eles estavam num córrego para pegar água para o chimarrão. E um deles alvejou a sua arma, né? E para atirar, para matar. Quando já escutaram no meio do mato um grito de pessoas com a frase "fomos traídos". Foi nesse momento que eles perceberam, os irmãos Brizola, perceberam então que esse mato estava sendo cercado e que alguém tenha traído esse grupo. Então esse Anísio Martins, escutando esses berros, esses gritos, tiros e assim por diante, ele também percebeu o que estava acontecendo, que eles estavam sendo cercados, tentou se esconder, como todos os outros fizeram no mato, cada um procurando subir em árvores, outras pessoas tentando se esconder na terra. Anísio Martins se escondeu dentro de uma árvore podre e graças às formigas que picaram ele desmaiou. Quando ele acordou no final da tarde, tudo já tinha acontecido. Uma das coisas que ele dizia é que o chefe deles não estava mais presente, e isso ele afirmou em várias entrevistas e vários relatos que ele fez mais tarde, que o chefe não estava no local porque ele realmente tinha traído o grupo. Muitos trepavam em árvores, se sabe até que algumas pessoas treparam em pés de pinheiro que tinha, tentavam se esconder de uma ou de outra forma, porque sabiam o que ia acontecer, sabiam que iam ser mortos. Algumas pessoas tentaram negociar, tentaram entregar suas armas, logo se entregaram, mas foram poucos. A grande maioria degolada no outro dia. Após, então, tudo isso acontecer, essa matança, os corpos eram colocados no chão, enfileirados. Eles amarravam todos os prisioneiros, então, que eles tinham, as pessoas de 10 em 10, e atavam atrás das coraças. Então, eles eram levados junto como prisioneiros.
vários olhos d'água na região, ou porteiras, então, eles acabavam, então, degolando mais um número de pessoas. A degola era realizada por, principalmente, um grupo de soldados que tinham mais especialidade nisso, né? E que já sabiam o uso da adaga, né? Usavam ela com mais frequência. No final, então, quando eles saíram desse local, eles queimaram todo aquele capim seco que estava ali para mostrar, então, o que o povo gaúcho não poderia fazer, né? O que os maragatos nunca deveriam ter feito, né? Uma rebelião. O massacre do Boi Preto entrou para a história como um dos episódios mais brutais da Revolução Federalista, marcando profundamente a memória coletiva do Rio Grande do Sul. Muitos historiadores o descrevem como uma vingança pelo massacre do Rio Negro, ocorrido no ano anterior. Em Chapada, município criado em 1959, após emancipar-se de Palmeira das Missões, o distrito de Boi Preto mantém viva a memória desse trágico evento. Que a minha monografia, o meu TCC, era em relação à história do Capão da Mortandade. Eu comecei logo com dados, fatos, comecei a fazer entrevistas com moradores aqui do distrito de Boi Preto, de Chapada. Inclusive o título do trabalho foi A Degola do Boi Preto na Memória Popular. A minha intenção era saber o que o povo chapadense sabia. E por surpresa minha, 90% da população, professores, autoridades, alunos, famílias, não sabiam do que era Capão da Mortandade. Mais tarde, então, começou a surgir então, as cavalgadas, 23, 24 cavalgadas que já teve, com o intuito, então, de visitar esse local e de resgatar um pouco da história desse local. Tudo que está sendo feito, tanto esse documentário, como essas cavalgadas que estão sendo feitas, essa visitação que escolas fazem ao Capão da Mortandade, principalmente por alunos, eu acho isso muito importante porque isso preserva um pouco da história, mas não só preserva a história. Nós temos que mostrar como o Rio Grande do Sul foi lutador pelos seus objetivos, tá? Mas principalmente que isso não se repita, né? Porque eu acho que deveria ser através do diálogo que se conseguisse o que a gente espera que aconteça, que tenha mudança no Rio Grande do Sul, como o povo queria na época, mas através do diálogo, não através de luta, de arma, de fogo ou de espada. Então, eu acho que para as futuras gerações, esse que é o mais importante, deixar esse legado, esse exemplo dessas 10 mil pessoas que faleceram, que foram mortas, que foram degoladas, eram dos dois lados, eram maragatos e chimangos. Então, a gente não pode dizer quem venceu ou quem perdeu, não tem, porque ambos os lados perderam. O Rio Grande do Sul perdeu. Que as marcas da guerra no Capão da Mortandade sirvam como alerta para que nunca mais repitamos os erros do passado.